Pava, Filipinas, 21 horas. O delegado chegou em casa. Não estava com bom humor. O resultado da perícia foi inconclusivo. A imprensa estava em cima dele e a família das vítimas também. Ele passou a tarde puxando a ficha da família de seu pai. A esposa foi dada como desaparecida, mas pelo relato de sua avó, ela havia morrido. Depois do desaparecimento da esposa, o Dr. Gomes se mudou para os Estados Unidos, com a filha. Se a mulher estava morta, se a família não morava mais nas Filipinas, que estaria transformando-se na coisa e tinha ele por alvo, segundo sua avó. Quando entrou, viu Pedro e Thales conversando. Ele estava cansado e sem vontade de conversar. Passou silencioso pela sala, fazendo o possível para não ser notado. Já seguia para o seu quarto quando ouviu Thales dizer para o seu irmão: "Se lembra daquele dia no barco, quando lhe mostrei aquelas fotos que um seguidor mandou para mim? As fotos do ataque aqui próximo? Você nunca me disse quem me mandou aquelas fotos." "Nunca disse porque sempre achei que fosse um seguidor que conseguiu as fotos de forma ilegal, tipo hackeando o sistema da polícia. Mas depois da última mensagem que recebi, acho que este seguidor mora por aqui e tem acesso à cena do crime." "Tem certeza disso?" "Claro que tenho. Eu printei a última mensagem, imaginando que por ter sido num tom de ameaça, o seguidor apagasse e eu estava certo." "Você foi ameaçado por um de seus seguidores?" "Sim, porque ajudei seu irmão com a perícia da cena do crime." "Você devia contar isso para o Lessan. Ele saberá o que fazer." Alessandro se aproximou da sala, interrompendo os dois com uma pergunta: "Deviam me contar o quê?" Pedro se adiantou e respondeu: "O Walter está sendo ameaçado por um seguidor por ter ajudado você, Lessan." Alessandro sentou perto deles e perguntou: "Como foi isso, Walter?" Thales explicou tudo, desde o primeiro contato que teve com esse usuário. Alessandro mandou que ele tirasse print de tudo e mandasse para o celular dele. Faria uma investigação com o especialista da polícia responsável por crimes cibernéticos. "Qualquer comunicação desse usuário com você, eu quero saber, Walter." Thales gravou o número de Alessandro em seu celular e mandou tudo referente ao usuário para ele e depois perguntou: "Qual foi o resultado da perícia, se é que posso perguntar?" Alessandro recostou na poltrona e respondeu: "Não pode. Mas como você ajudou, é mais do que justo saber. O resultado deu inconclusivo. Mais uma vez." Thales pensou um pouco e arriscou dar um conselho para o delegado Alessandro. "Delegado, se todas as provas estão dando inconclusivas, não seria o caso de dar ouvidos à sua avó?" Alessandro olhou para o rapaz. Sabia que era a lógica a seguir, mas quem o levaria a sério? Ele acabaria perdendo o emprego e então respondeu: "Se eu tivesse uma única prova concreta, eu já teria me embrenhado nessas florestas à procura dessa coisa. Mas com o que tenho de provas, acabaria sendo taxado como louco." Thales pensou por um momento e disse: "Delegado, o senhor já pensou que essa criatura não precisa estar em uma floresta? Que ela pode viver em um ambiente comum, em meio a pessoas, ter um trabalho, amigos? Afinal, sua transformação só acontece à noite." Alessandro ficou pensativo. Uma suposição como essa nunca tinha lhe passado pela cabeça. Só conseguia imaginar essa criatura como um monstro, e não como um ser humano normal. Ele encarou Thales por um segundo e perguntou: "Suponhamos que esteja certo, Walter. Que ela ou ele seja uma pessoa comum durante o dia. Onde seria o lugar perfeito para ela se misturar?" "Não sei, delegado. Não tenho acesso às cenas do crime, mas o senhor poderia revê-las e assim saber onde encontrá-la." Alessandro ergueu as sobrancelhas. Se as suposições de Walter estivessem certas, era só mapear as cenas do crime e ver o que ficava dentro. Ele sorriu e disse para o Walter: "Sabe, rapaz, você está na profissão errada. Deveria ser um investigador da polícia."
Você tem os que chamamos de instinto policial. Vou pôr suas suposições em prática. Tô começando a achar que vou encontrar algo ou alguém. Alessandro saiu da sala com outro ânimo. Conseguia ver uma nova esperança para conseguir provas. Se o que estivesse atacando as pessoas fosse um mananagal ou um psicopata, ele conseguiria provas ou, quem sabe, a prisão do meliante. Era um edifício residencial, uma das torres mais caras das redondezas, próximo ao bairro que o delegado Galeno morava com a família, e no centro onde as mortes aconteceram. Sons de gritos apavorantes incomodam os moradores próximos ao terraço. O último andar, que era o apartamento maior e mais caro, foi comprado por uma moça jovem e muito bonita. Parecia uma modelo de tão linda, porém todas as noites ela parecia sofrer de alguma dor, pois seus gritos eram angustiantes. Durava 20 minutos que pareciam eternidade. Os moradores já haviam se queixado com o síndico, e quando o síndico a questionou, ela contou que sofria de uma doença rara e que aquele horário tinha que tomar um medicamento muito doloroso, que fazia parte do tratamento e era vital para que ela ficasse viva. A explicação convenceu os moradores, que até se comoveram com a situação dela, e já não se queixavam mais, e sim sentiam muito por ela. Aquela noite, após os gritos que a dor de sua transformação causava, ela se separou de suas pernas e voou até a casa do delegado. Seu alvo naquela noite seria a pessoa que o delegado mais amava. Tiraria dele o que ele tirou dela. Aquele dia em especial, Dona Melinda se sentiu cansada e se recolheu cedo, esquecendo de pôr os amuletos que espantavam a mananagal, o prato de arroz e as cinzas. Como seus netos eram parcialmente incrédulos, não prestaram atenção. Pedro bebia e assistia a TV com Thales. Alessandro estava trabalhando em seu quarto. Quando lembrou que, ao entrar, percebeu que sua avó não havia colocado o prato de arroz. Ele parou o que fazia e pensou em pôr, depois riu de estar sendo contaminado com as crendices da avó, e voltou ao trabalho. Foi quando sentiu o local em sua cabeça, que não havia cabelo, doer. De início era uma dor chata e incomodativa, que começou a aumentar em volta do círculo descabelado. Lembrando do que sua avó contou, e pelo sim ou pelo não, foi pôr o prato de arroz na porta. No corredor, indo para a sala, ouviu um barulho estranho vindo do telhado. Parou e tentou ouvir, mas só ouviu o silêncio. Imaginou que estava ficando paranoico e continuou indo para a cozinha. Passou pela sala ouvindo seu irmão e Thales rindo da comédia que passava na TV. Se dirigiu à cozinha e começou a pôr o arroz no prato. Dona Melinda dormia profundamente. Como todo idoso, ela dormia com a boca parcialmente aberta. A criatura pousou na lateral da casa, abriu a janela usando sua unha para cortar a tranca. Entrou e caminhou calmamente pelas paredes até ficar no teto, sob Dona Melinda. Ela abriu sua boca e sua língua entrou calmamente na boca de Dona Melinda. Quando a idosa deu sinais de que iria acordar, a criatura enfiou a língua com violência, goela abaixo, saindo no tórax da idosa. E quando esta deu seus últimos espasmos, a mananagal desceu e começou a se alimentar de seu fígado e intestinos. O último foi o coração. Ela se deleitou devorando os órgãos da idosa com ela ainda viva. A mananagal saiu pela janela, deixando um rastro de sangue, e voou sumindo na noite. Quando Alessandro abriu a porta para pôr o arroz, ouviu apenas o bater de asas, que para ele parecia ser de algum pássaro noturno. Ao voltar para o quarto, Alessandro sentiu um cheiro forte de sangue. Seu coração acelerou, e ele sentia um frio percorrer sua espinha, quando percebeu que o cheiro vinha do quarto de sua avó, e ao ver o sangue escorrer por baixo da porta, se desesperou e gritou por Pedro,
enquanto arrombava a porta. Seu irmão correu até ele. Vendo Alessandro se afastar aterrorizado do quarto de sua avó, Pedro correu para o quarto e Alessandro tentou impedi-lo de entrar, mas foi em vão. Os gritos de Pedro chamaram a atenção dos vizinhos, enquanto Alessandro o impedia de se aproximar do corpo da avó, pois era uma cena de crime. Thales estava em choque. Todos os sons à sua volta pareciam distantes, enquanto ele olhava o corpo de Dona Melinda e sentia o ar lhe faltando, o coração acelerado. Sentia seu corpo balançando, mas não conseguia reagir. Foi quando a voz do delegado explodiu em seus ouvidos, lhe trazendo a realidade. Era ele que o sacudia enquanto dizia: "Tire-o daqui, Walter! Tire-o daqui!" Alessandro falava enquanto empurrava Pedro na direção de Thales. Thales segurou Pedro e o arrastou para fora de casa. Os vizinhos já se aglomeravam do lado de fora, tentando entender o que havia acontecido. Completamente fora de si, Pedro gritava: A Mananagal matou minha avó! Oh meu Deus, minha avó, ela não merecia isso!" Os vizinhos tentavam acalmá-lo, mas era em vão. Dentro de casa, Alessandro tremia, mal estava conseguindo ligar para a polícia e se apoiava na parede para não cair. Quando conseguiu falar com Lemos, sua voz era trêmula e nervosa. "Preciso da polícia técnica e de você e de alguns policiais." "Outro ataque, chefe? Só me passa o endereço que chegaremos o mais rápido possível." Alessandro respirou fundo, tentando se conter, e com a voz embargada disse: "É na minha casa, Lemos. A vítima é a minha avó."